brasileiros ou ocidentais, de uma maneira geral, que vão morar no Japão, tendem a relatar que lá existe uma dificuldade muito grande com você estabelecer ciclos sociais, porque eles são bem sozinhos lá. Talvez por isso que é o país que mais comete suicídio no planeta. Tanto é verdade que a punição mais severa dentro de uma prisão é solitária. Só que também o outro oposto também é verdade. Você forçar a pessoa, você tem que socializar, tem que socializar. Um excesso de sociabilidade pode também ser um problema. Que estresse crônico é um problemaço para a sua saúde mental. Que o nível de evidência é tão similar quanto o exercício físico fazer bem para a saúde. Na verdade, a agressividade reduz o estresse, cara. Desde que você não tenha um comportamento compensatório que envolva destruir a casa ou bater em alguém, eventualmente até sexo, cara. É um comportamento eventualmente agressivo. O que é preciso para viver bem? Acho que a primeira coisa é entender que uma vida satisfatória, ela está calcada dentro de alguns pressupostos que varia de local para local dentro do planeta. Então, se você perguntar para uma pessoa do Oriente, uma pessoa, sei lá, da Ásia em geral, o que significa viver bem, talvez essa pessoa vai te dar uma resposta que ela está incongruente com um norte-americano que mora no Texas. Então, de certa forma, está relacionado à cultura. Exatamente. Aos A valores cultura, dela. ela atravessa bastante a nossa percepção de bem-estar. Eles usam o termo bem-estar subjetivo. Tá. Eles são Que é você safados, falar, tá. tô bem, Tô bem. tô bem. Aí eles usam escalas para medir bem-estar subjetivo. Então, se você usar umas determinadas escalas para medir bem-estar subjetivo, mesmo que validadas para diferentes tipos de cultura, talvez uma pessoa lá do Oriente, sei lá, do interior da China, ela vai te falar que viver bem é uma coisa, e a mesma escala validada para os Estados Unidos vai pontuar que viver bem é outra coisa. Então, essa diferença cultural é uma coisa importante, o que automaticamente dificulta a minha resposta. Porque se eu falar o que significa viver bem, eu vou falar muito provavelmente por uma perspectiva ocidental, especificamente da América do Sul, especificamente do sul do Brasil. E aí entra um monte de outros conceitos de, eu sou um cara branco, eu sou um cara que viveu na classe média. Vai chegar em algum lugar nas tuas crenças, Exatamente. valores, E na minha essas coisas. percepção de mundo. Talvez você pergunte para uma pessoa da mesma cidade, da mesma idade que eu, só que com uma percepção de mundo diferente, ela vai entender que viver bem tem outros tipos de respostas. Mas, que acho que se a gente fosse levar em consideração o que a ciência diz, para entender bem-estar e tentar ser feliz ou ter uma vida boa, como você perguntou, viver bem, talvez a pessoa devesse se preocupar em ter bons relacionamentos. E aí, bons relacionamentos não significam muitos relacionamentos, mas bons relacionamentos de qualidade, pessoas que você pode contar, pessoas que se der um problemão agora você tem para quem ligar. Isso são bons relacionamentos. Independente da cultura, isso é algo que tem Parece ser válido em parece todos ser os válido locais. em Tem todos os locais locais. que existe uma cultura que valoriza ou se identifica mais com a solitude, que é viver mais sozinho e mais isolados. Por exemplo, os japoneses são assim. Brasileiros ou ocidentais, de uma maneira geral, que vão morar no Japão, tendem a relatar que lá existe uma dificuldade muito grande com você estabelecer ciclos sociais, porque eles são bem sozinhos lá. Talvez por isso que é o país que mais comete suicídio no planeta, né, o Japão. Então tem esse ponto, mas ainda assim parece que isso é meio que universal, muito provavelmente porque nós somos primatas e mamíferos. E primatas, mamíferos, de uma maneira geral, são sociáveis. Não são altamente sociáveis. Tem pessoas que exageram muito, falam, cara, a gente é muito social, a gente precisa viver em sociedade. É verdade. Mas um excesso de sociabilidade pode também ser um problema, porque você tem que lidar com circunstâncias que muitas vezes pode ser estressante e etc. Que a própria rede social já causa esse... Rede social ou, sei lá, cara, lidar com problemas e você ter que se adequar a um monte de nicho e pessoas que têm ideias opostas, eventualmente isso pode gerar um estresse em você. O ponto que eu abri esse parênteses aqui foi só para deixar claro que é verdade que uma parte de solidão é extremamente maléfica. Se você deixar um roedor, um gato, um cachorro sozinho, isolado socialmente, ele morre com o tempo. Mesmo você dando comida e tal, ele morre, porque a gente, o mamífero em geral, precisa de sociabilidade. Tanto é verdade que digamos que a punição mais severa dentro de uma prisão é solitária. Você isola o sujeito socialmente e ele começa a ter graves problemas devido ao estresse que é estar isolado. Mesmo recebendo comida e tal, ele precisa falar com pessoas e tal. Sei. Só que também o outro oposto também é verdade.
Você forçar a pessoa, você tem que socializar, tem que socializar. Às vezes, a pessoa ela não está muito apta. E aí pode ter uma variação dentro de um grupo de pessoas. Tem pessoas que são mais sociáveis e pessoas que são menos. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é que um extremo de sociabilidade pode também não ser muito saudável. Relacionamentos é uma parada que é interessante para viver bem. Acho que pelo que os dados da ciência apontam, a ciência ela não é dona da verdade, mas acho que seria um pouco de ingenuidade ignorar os achados, por exemplo, desses estudos longitudinais muito bem feitos aí, que estão acompanhando uma galera, e não é um, são vários, e todos mostram mais ou menos a mesma coisa, alguns com tamanho de efeito um pouco maior, um pouco menor, mas todos Parece concordam. fazer sentido em primeiro Exatamente. lugar, né? E assim, existe uma plausibilidade biológica gigantesca para esse achado. Qual é a plausibilidade biológica? Que os primatas são sociáveis. Isso, biologicamente. Então você tem uma plausibilidade evolutiva que fala, parece que ser sociável foi importante para nós, portanto foi selecionado esse tipo de fenômeno. E aí você tem um estudo que mostra que pessoas que têm bons relacionamentos... Então casa. Então se você quer viver bem aí, talvez seria interessante você se preocupar em formar bons relacionamentos. Não muitos necessariamente, mas bons. O segundo ponto, cara, é que pelo que a gente estuda, o estresse crônico, ele parece ser uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde mental. Tá. O que é O estresse que é estresse crônico? É você, em vez de ter um pico de estresse, tipo, pô, o carro fechou você, sei lá, tem que apresentar um trabalho e você não se preparou, tem uma reunião chata, foi demitido, terminou um namoro, isso é um pico de estresse. Pode durar 1, 2, 3, 4, 5 dias, eventualmente um pouquinho mais. Talvez o namoro não seja um bom exemplo porque dura mais, né? Mas você entendeu, um pico de estresse. Esse pico de estresse é comum, inclusive, muito provavelmente é adaptativo. Isto é interessante que você tenha um pico de estresse no momento que precisa ter. Se você está andando na rua, cara, e você vê uma pessoa correndo atrás de você com uma faca, é interessante que o seu corpo movimente todo um estado fisiológico orquestrado para fazer com que você se prepare para um fenômeno que o Walter Cannon caracterizou na década de 30, que é o famoso fenômeno de luta ou fuga. Ou tu vai lutar com o cara ou tu vai fugir, um dos dois. Alguns animais ficam em freezing, eles congelam. O ser humano é um pouco mais raro acontecer o freezing, isso acontece mais em roedor, mas alguns seres humanos podem eventualmente congelar. Do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo tem um mecanismo muito bonito mesmo, cara. Tá aí um tópico para você estudar um dia que você não tem nada para fazer aí, que é o eixo de resposta ao estresse, o eixo endócrino. Você tem o seu hipotálamo, a pituitária, que fica no seu cérebro, e você tem a glândula suprarrenal que fica acima dos rins. É o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Esse eixo que foi mais evolutivamente conservado durante as espécies. Todos os mamíferos têm esse eixo. Do ponto de vista análogo, algumas aves têm, às vezes as estruturas não estão com o mesmo nome, mas o eixo está ali, você consegue identificar. Então, é um mecanismo super importante. Do ponto de vista evolutivo, ele está presente desde, cara, milhões e milhões de anos atrás, desde que mal existiam primatas. Esse eixo, ele está evolutivamente conservado porque muito provavelmente é extremamente interessante que você tenha um mecanismo de funcionalidade que permita você lutar ou fugir frente a um perigo. E quando você vai ver a resposta desse eixo, é muito bonita, cara. O seu cérebro identifica um perigo. E esse perigo ele pode ser real ou ele pode ser imaginado. Isso é importante para a sequência da minha explicação. Então ele pode ser um perigo que de fato acontece, o cara tá vindo com uma faca, ou você pode estar andando na rua, não tem ninguém, e você tá imaginando que vai vir um cara com uma faca e ter a mesma resposta, tá? Quando o seu cérebro identifica esse tipo de evento, ele dispara uma cascata endocrinológica orquestrada para responder a ele com um reflexo de luta ou fuga, que envolve liberação de adrenalina, para fazer com que você tenha energia e alerta, aumente o seu alerta. Liberação de cortisol posteriormente, mas inicialmente adrenalina. Liberação de opioides endógenos. Então, o teu corpo libera anestésicos endógenos, entre aspas, para que se você sair correndo e pisar num prego e cortar o pé, você nem vai perceber. Você já se machucou alguma vez e não percebeu? Eventualmente você está jogando futebol, machucou, Várias não percebe, vezes. cara. Em casa, depois do banho, começa a doer. Porque aí abaixa esse nível de estresse. Vai liberar, o seu fígado vai fazer gliconeogênese, ou seja, ele vai produzir glicose. Você vai ter um aumento de glicose circulante nos seus vasos sanguíneos para oferecer. Os bronquíolos pulmonar vão dilatar,
para você ter mais oferta de oxigênio, a sua pupila dilata ou contrai para você afunilar o seu foco de visão. Tudo isso muito rápido. Tudo isso em menos de 1 minuto. Todas essas respostas. Tu tá pronto pra parada. Isso é foda É mesmo, muito legal. eu entendo o que tu quer E dizer. é evolutivamente conservado, porque é útil, funciona. Fazendo um parênteses rápido, é possível ativar isso de forma espontânea? Tipo, eu quero ativar isso pra utilizar disso. Espontâneo eu não sei, mas a questão é que muitas... Como eu disse, esse eixo ele se ativa a um perigo real ou um perigo imaginado. Tem pessoas que têm esse mesmo eixo de uma forma ativa, talvez não tão grande, mas de uma forma um pouquinho menor, só que cronicamente, sentado num sofá assistindo televisão. Por quê? Porque na cabeça está pensando nos boletos, está pensando nos problemas, está pensando no círculo social que não convidou ele para ir para a festa, ou não convidou ele para ir para o happy hour, está pensando no trabalho que tem que fazer da faculdade, mas não quer, está pensando no, sei lá, cara, no futuro, no emprego, que a empresa vai fechar. E aí começa a dar problema. Esse mesmo eixo, ele não tá com pico de atividade como teria se o cara visse uma cobra, mas ele tá com uma atividade um pouquinho menor, atenuada, mas fica crônico. E isso, segundo um corpo gigante... É um corpo tão grande de evidência que mostra que essa ativação crônica desse eixo, que em última análise vai resultar numa elevação crônica de cortisol, é um corpo tão grande de evidência que poderíamos fazer um paralelo que o nível de evidência é tão similar quanto o exercício físico fazer bem para a saúde. Caralho, Tipo, é não sabia uma disso, concordância, cara. É uma concordância que consenso, estresse crônico é um problemaço para sua saúde mental, porque afeta sono, cara, afeta a parte metabólica, essa produção, essa gliconeogênese exagerada no fígado, faz com que você tenha glicose disponível muito tempo na sua corrente sanguínea, faz com que você tenha resistência à ação da insulina. Por isso que pessoas com diabetes, quando tem algum tipo de período de estresse, geralmente diabetes descompensa, porque ferra o perfil metabólico também. Não é interessante que você fique com essa atividade sempre. Além disso, catabolizante, tipo, você começa a perder massa, exatamente, entendeu? Então, é um contexto fisiológico que é zero favorável para sua saúde, para a manutenção da sua saúde. De novo, quando for um pico, provavelmente é adaptativo e por isso que a gente tem isso até hoje e tal. É interessante que você tenha isso. Por isso que a gente vai na academia. É um estresse de outra forma. Esse é um bom exemplo. Se você tem esse eixo com atividade aumentada, pensa assim, do ponto de vista de natureza. Quando você está na natureza e você tem... Vou citar um outro animal aqui. Imagina que você tem uma zebra na savana africana e essa zebra vê um leão e ela tem esse eixo exatamente o mesmo que a zebra tem. Ela ativa esse eixo, promove essa maravilha fisiológica e o que ela faz? Ou ela corre ou ela luta. Uhum. Então, quando o eixo dela ativa, ela, digamos que gasta isso com uma atividade. É o que a gente faz indo pra academia. Por isso que se você tá muito estressado assim, cara, e vai pra academia, às vezes isso dá uma baixada, porque você meio que gasta essa preparação fisiológica. Na verdade, esse instinto, então, que o cara que tá muito estressado tem de, tipo assim, cara, quero quebrar essa casa inteira aqui e destruir tudo, aliviaria, de certa forma, o estresse dele. Ele na verdade, televisão, estudo... Na verdade, a agressividade reduz o estresse, cara. Tem vários estudos nos Estados Unidos que são bem legais, do ponto de vista de metodologia de estudo, não legal o resultado, mostrando que, por exemplo, quando o time da casa perde uma final de NFL, aumenta a violência doméstica. Caralho. A galera chega em casa e briga. Caralho, velho. Tem estudos mostrando isso. Em roedor, a gente tem estudos mostrando que... Em roedor, tá? A gente tem estudos mostrando que o roedor que tá com medo ou tu estressa ele e quando ele morde ou briga com outro roedor, o nível de cortisol desce. Então a agressividade reduz o estresse. Aí pode ser uma agressividade direcionada a um contexto onde você faz um comportamento imoral, ou pode ser uma agressividade e você faz uma luta de jiu-jitsu, eventualmente até sexo, cara. Sexo, se você for observar do ponto de vista puramente comportamental, é um comportamento eventualmente agressivo, né? Não do ponto de vista do ponto de vista criminal, sei lá como é que eu posso falar isso, Acho que é isso. mas existe agressividade no sexo que eventualmente se transforma em prazer. Então essa mistureba toda, a gente classifica em caixinhas, mas nós somos animais, cara. Você vê 2 chimpanzés fazendo sexo, você vai achar que eles estão se matando. Esse é um tema até um pouco polêmico, mas inclusive tem neurônios no nosso hipotálamo, que é a região do nosso cérebro envolvida com libido e tudo mais, e com agressividade. Tem um grupo de neurônios que só se ativa
quando você tá tendo um comportamento agressivo, tem um grupo de neurônios que só se ativa quando você tá fazendo sexo e tem um grupo de neurônios que se ativa quando tá fazendo os dois. O grupo só se ativa quando você tá fazendo os dois. Caralho. No sexo agressivo. Isso foi caracterizado em mamíferos, não em nós humanos, não eu falei nós, mas foi em camundongos. Muito provavelmente isso existe também no nosso cérebro, embora a gente não saiba com certeza. O pico de estresse é muito bem-vindo, tá? Desde que você não tenha um comportamento compensatório que envolva destruir a casa ou bater em alguém, que muitas pessoas têm, principalmente se você desconta isso ou quer amenizar esse estresse com coisas que reduzem a sua capacidade inibitória do comportamento, como por exemplo álcool. A pessoa se estressa, ela já tem um vício em álcool que a gente sabe que reduz a capacidade de inibir o comportamento e ter uma noção do que é certo e o que é errado. Tira o freio. E aí a pessoa já está estressada, bebe álcool, eventualmente isso pode culminar num comportamento agressivo para com outra pessoa, ou com a casa, ou com alguma coisa, ou dirige rápido o carro, faz algum comportamento nocivo. E tem o outro lado, você pode ter esses picos e eventualmente ter rotinas saudáveis que você, digamos que gasta isso. Quando você tá num contexto de, puta, eu preciso liberar isso, e aí no meio da corrida tu atinge esse momento de recompensa e de reforço e te gera aquela sensação de que, cara, eu tô resolvendo um problema de aspecto psicológico aqui, fazendo um movimento corporal. Por quê? Porque você gastou Quando eu digo gastar aqui é do ponto de vista metafórico, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Balança, né? Agora, o problema, cara, é quando você tem esses picos, que eventualmente você pode ter os picos, mas fica um basal, velho, muito alto, principalmente resultando num aumento crônico de cortisol, tá? Uhum. Aí começa a gerar problema. Por quê? Isso já é muito bem estabelecido na literatura científica, como eu falei, que estresse crônico, que é não necessariamente ter esse pico, mas ter um aumento gradual que eventualmente pode parar ou cair um pouco, mas ele está sempre um pouco mais alto do que deveria. Uhum. Esse contexto é muito disfuncional para a saúde mental. Então, voltando à pergunta sua, para viver, o que é viver bem? Primeiro ponto, talvez seja ter bons relacionamentos de qualidade, segundo o que a ciência aponta. Segundo ponto, ter um controle do estresse crônico. Acho que isso é muito bem-vindo. Só que aí, só para eu entender, esse estresse crônico, para tu controlar ele, tu tem que controlar ele de uma maneira psicológica. Por meio de estilo de vida e ferramentas psicológicas. Tu não consegue me passar um protocolo, tipo assim, do que fazer, que eu vou solucionar? Não, eu conseguiria dizer algumas coisas genéricas que eventualmente possam te ajudar. Por exemplo, ter uma rotina de atividade física, isso com certeza vai te ajudar. Principalmente se for atividade física, exercício físico, né, que você gosta. Então, exercício físico não é musculação, ou fazer triatlo, ou correr. Sim. Pode ser vôlei, sei lá, cara. Não precisa ser atividade, o exercício físico específico. É uma atividade que você gasta energia propositalmente. Então, você reservou um momento daquele dia para fazer aquilo. Que é o exercício físico, né? Não exatamente. A atividade física é limpar a casa, caminhar para ir ao mercado. O exercício físico é uma coisa estruturada. Pelo que eu sei, pelo menos é essa a diferença. Psicoterapia vai trazer uma capacidade da pessoa rearranjar os pensamentos dela de tal forma que o estresse crônico dela diminua. Em 1952, um sujeito chamado Hans Eysenck levantou uma revisão de estudos sobre a eficácia das psicoterapias existentes, freudianas ou não, e ele falou assim, os meus achados, até o momento, estão mostrando que as psicoterapias funcionam tão bem quanto a passagem do tempo. Botar ou não em psicoterapia, mesma coisa. Esse Eslen é o cara. Nosso cérebro é fantástico, não acha? Em breve sai a segunda parte. Então ativa essa sineta aí. Assista também esses 2 insights que estão top demais, meu camarada. Até a próxima.